Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Hoje trataremos um pouco sobre a questão do preconceito racial. Nós sabemos que atletas que têm preparado o seu corpo através da ginástica para executar muito bem as suas práticas corporais na modalidade esportiva em que ele está inserido, nós sabemos que há atletas que sim, infelizmente, ainda hoje têm sofrido preconceito racial. E a gente sabe, é claro, que o esporte ele é uma ferramenta importante no combate à discriminação. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Vem comigo, eu sou o professor Biraci, vamos nessa! Como você já sabe, nos últimos anos a quantidade de protestos contra o racismo ele vem aumentando em todo o mundo. Casos de genocídio negro como o de João Pedro, aqui no Brasil, em maio de 2020, e casos também como o do George Floyd, nos Estados Unidos, mostra que ainda precisamos avançar muito no combate ao preconceito racial. Aliás, a gente acredita que o esporte ele pode ser sim uma ferramenta de construção de uma sociedade mais justa. E justamente por isso a gente vai destacar hoje a história aí de 8 atletas negros que entraram para a história do combate ao racismo. Então, vem comigo. De início, vamos destacar aqui o atleta Jesse Owens. Ele, que era um velocista norte-americano, ele foi o primeiro atleta na história a vencer 4 ouros numa mesma Olimpíada. Owens venceu os 100, 200 metros rasos, salto em distância e o revezamento 4x100. Mas isso não aconteceu em uma edição qualquer dos Jogos Olímpicos, não, certo? Isso aconteceu nos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim, ali na Alemanha nazista na época, debaixo aí dos olhos do ditador Adolf Hitler. E esse atleta, Jesse Owens, ele chocou não só os alemães, mas também os americanos que na época viviam sob fortes leis segregacionistas. Tanto é que a vida desse atleta, o Jesse Owens, se tornou um filme chamado Raça. E vale a pena assistir este filme, porque ele conta essa história dos Jogos Olímpicos de 1936 que aconteceram em Berlim, em meio ao crescimento do nazismo alemão. Mas bem diante dos olhos ali de Adolf Hitler, surge um atleta americano, negro, que corre contra a opressão da supremacia ariana. Jesse Owens, uma história sobre esporte, racismo e política. Vale a pena conferir. Falando dos Estados Unidos, vamos voltar ao ano de 1968, no auge da luta racial no país. Malcolm X tinha sido assassinado há 3 anos e Martin Luther King, meses antes dos Jogos Olímpicos na Cidade do México. O americano Tom Smith venceu os 200 metros rasos, sendo o primeiro atleta a correr abaixo de 20 segundos. E John Carlos ficou com o bronze na mesma prova. No pódio, ao invés de olharem para a bandeira e cantar o hino, os atletas baixaram a cabeça, ergueram o punho fechado, que era o sinal do movimento das Panteras Negras, chamado de Poder Negro ou Black Power. E essa organização foi criada justamente para combater a violência policial nos bairros negros. E, é claro, mais de 40 anos depois, essa ainda é uma imagem mais emblemática da história do esporte. Hora de falar um pouco do Brasil e das mulheres. Aida dos Santos, mulher negra, pobre, moradora da comunidade Morro do Arroz, em Niterói. Aida foi a única mulher da delegação brasileira e única do atletismo, isso nos Jogos Olímpicos em Tóquio em 1964. E, portanto, ela é uma pioneira. Sozinha, não tinha treinador,
não tinha uniforme nem material para competir. Apesar disso, a atleta se classificou para a final e terminou na 4ª colocação no salto em altura, sendo a melhor colocação de uma mulher brasileira em uma prova individual na Olimpíada até o ouro de Maureen Maggi em 2008. Aida ainda disputou os Jogos de 1968 na cidade do México e dessa vez no pentatlo. Aliás, se você não sabe, Aida é mãe de Valesquinha, que conquistou o ouro em Pequim em 2008 com a seleção feminina de voleibol. Queremos destacar agora Lewis Hamilton, ele que é o primeiro e único corredor negro na Fórmula 1 e nada menos do que 6 vezes campeão mundial na categoria. O inglês Hamilton ele já está entre os maiores nomes do automobilismo. Em número de títulos e vitórias, ele só perde aí para o Michael Schumacher. É também o segundo piloto mais jovem a se tornar campeão do mundo na categoria. Na última renovação do contrato que ele fez em 2018, Hamilton se tornou o piloto mais bem pago da história da Fórmula 1. O fato é que o inglês Lewis Hamilton ele já sofreu alguns casos de racismo durante a carreira e questiona a diferença de tratamento dada pela imprensa britânica a ele e a outros pilotos conterrâneos. Aliás, Hamilton também já criticou várias vezes a falta de diversidade no grid da Fórmula 1. E após a morte de George Floyd, como comentamos anteriormente, ele foi às redes sociais cobrar um maior posicionamento dos outros pilotos nas questões raciais, visto que era o único que tinha se manifestado sobre a violência policial ali nos Estados Unidos. Ele disse a seguinte frase: "A injustiça que vemos com nossos irmãos e irmãs de todo o mundo o tempo todo é desprezível e precisa parar." Outro atleta que podemos destacar é Muhammad Ali. Ele, considerado por muitos o maior boxeador de todos os tempos. Ali foi campeão mundial na categoria peso pesado, campeão olímpico na categoria meio pesado e no boxe profissional fez um total de 61 lutas com 56 vitórias e apenas 5 derrotas. Cassius Clay, que é o seu nome de nascimento, ele se tornou Muhammad Ali ao se converter ao islamismo. O boxeador se filiou à organização conhecida como Islâmicos Negros, que lutava pelos direitos dos negros norte-americanos. Um fato interessante é que em 1967, Muhammad Ali se recusou a lutar na Guerra do Vietnã, ficou impedido de competir no boxe por 3 anos e, em consequência disso, foi retirado o cinturão dos pesos pesados do atleta. Dentre tantas mulheres que se destacaram no combate ao racismo, podemos citar também Serena Williams. Ela, que dentre todos e todas as tenistas em atividade, a atleta que detém mais Grand Slam, somando simples, duplas e duplas mistas. É também a terceira tenista a permanecer por mais semana na liderança do ranking mundial. Além disso, ela conquistou 4 ouros olímpicos, 3 nas duplas e 1 no simples. Serena Williams é a tenista feminina que mais arrecadou em prêmios na história. Ela possui um aproveitamento de 85% de vitórias na carreira, tendo jogado mais de 1.200 partidas. Um fato interessante é que Serena ela é ativista de várias iniciativas junto às comunidades negras e apoia o movimento Black Lives Matter. Vidas negras importam. Um dos principais nomes da NBA, LeBron James, ele é considerado por muitos como o sucessor de Michael Jordan,
LeBron é influente na liga de basquete desde a sua estreia em 2003. Dono de 3 anéis de campeão da NBA e 2 ouros olímpicos, James ele coleciona feitos dentro e fora de quadras. Ele foi o primeiro negro e terceiro homem da história a ser capa da revista Vogue. O atleta possui uma fundação chamada LeBron James Family Foundation, sediada em Akron, Cleveland. Em 2015, ele firmou uma parceria com a Universidade de Akron para prover bolsas de estudo para até 2.300 jovens a partir de 2021. Em 2018, a fundação, junto com a prefeitura de Akron, criou a Promise School, uma escola que, além de ensinar, ajuda a combater a evasão escolar. De acordo com LeBron, a criação da escola foi a maior conquista de sua vida. O jogador já afirmou em diversas ocasiões que acredita ser necessário usar de seus status para se posicionar e atrair olhares para as causas raciais e humanitárias. E como você pode ver aí nessa imagem, o jogador LeBron James, ele vestiu uma camisa com a mensagem "Não consigo respirar". Essa foi a frase repetida por George Floyd enquanto era assassinado pelo policial nos Estados Unidos em maio de 2020. E por último, e não menos importante, a atleta de futebol Formiga. Aliás, se alguém falar de Miraildes Maciel Mota, talvez você não conheça, mas com certeza já ouviu falar da Formiga, incluindo homens e mulheres. É a única pessoa a ter participado como atleta de 7 Copas do Mundo, como ela coloca aí a contagem dos seus dedos nessa imagem. Ela foi 2 vezes vice-campeã olímpica e 1 vez vice-campeã mundial de futebol. Atleta do PSG na França, Formiga deu uma entrevista no portal Notícia Preta em 2019, em que ela afirmou a seguinte frase: "Sempre quando posso, tenho conversas com as meninas, principalmente no Brasil, em relação ao racismo. Só o fato de ser negra e nordestina, da Bahia, né, já se sofre um preconceito muito grande, com certeza. E, sem dúvida, tratando-se de mulher e negra em qualquer área de trabalho, há olhares tortos. Vejo poucas mulheres, poucos técnicos também negros no comando. É um absurdo. Eu condeno totalmente pessoas que agem dessa forma", disse. É isso aí, pessoal. Hoje destacamos 8 atletas negros que entraram para a história do combate ao racismo. Certamente você conhece tantos outros. Comente com seu professor, com seus colegas e, sobretudo, possamos também ser uma resistência ao preconceito racial dentro das escolas e fora da escola na nossa sociedade. Que o esporte continue a promover a igualdade social. Forte abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.